Bem-vindo, bem-vinda à nossa segunda aula da semana da transformação financeira. Nós já passamos da primeira fase, o bonequinho ali, ó, já tá, ó, elegante, com as contas sob controle, as finanças equilibradas. E aí, vamos fazer um resumo, jogo rápido. Então a gente já entendeu que você precisa estar com sua renda ali, né, suas despesas toda planilhada, porque só assim você vai ver aonde é que tem furo. Você vai ver ali, por exemplo, pô, tô gastando muito no iFood, tô gastando muito com água, tô gastando muito com aluguel. Às vezes, pô, a família ali ganha por volta de R$ 5.000 e o aluguel é 2.500. Ou seja, 50% da renda está destinada para o imóvel. Faz sentido não negociar com o proprietário, procurar um local mais barato, mas que atenda às suas necessidades ali, né? Que tenha perto da escola do filho e tal. Então, diminuir o padrão do apartamento, da casa, porque o ideal, não é regra, ali o imóvel ser no máximo, explodindo aí 30% da sua renda. Beleza? Porque vai entrar outros custos, não tem jeito. E aí vai apertando, como eu falei, o dinheiro é um jogo de soma zero, o nosso dinheiro ele é finito, então você tem que fazer os ajustes necessários, ok? E aí, com essa planilha formada, você tem que entender que vai ser difícil. É difícil, porque é uma coisa nova. Se você não tem esse hábito, se prepara, porque você vai ser testado o tempo todo. A sua mente vai querer te sabotar o tempo todo, normal. Tudo que é novo a gente reluta em aceitar, ainda mais que é uma coisa que não é confortável, não traz nenhum tipo de dopamina para o nosso cérebro. Então o nosso cérebro quer repulsa daquele troço. Então naturalmente você vai ser tentado a, depois eu faço, já era, esqueceu e não vai voltar mais. Muito provável, é igual quem vai pra academia e, pô, no terceiro, quarto dia já desistiu. Por quê? Porque na verdade não queria tanto assim. Então, você tem que ter um objetivo muito forte em mente, né? Saber dizer não para outras coisas. Se você está focado no seu objetivo, qualquer coisa que uma pessoa vem aqui, ó, ô Renato, ô fulaninho, pô, vamos pra balada tal, não sei o que, pô, deixa eu ver aqui minhas finanças. Porra, depois no final do mês eu vou ficar meio quebrado, meio apertado. Pô, irmão, vou não. Se fosse num barzinho ali e tal, que é onde a cerveja é mais barata e tal. Então é saber dizer não. É engolir o ego, controle emocional e dizer não, porque eu tenho outros objetivos. Isso aqui é mais importante pra mim do que a baladinha. Então, se você quer ter a minha companhia, a gente pode ir num barzinho, que é a cerveja mais barata, que não cobra cover. Então, e aí você vai se ajustando. Tem que trazer para a sua realidade e é que a sua realidade consiga construir um patrimônio, ok? Então, era isso que a gente tinha feito na aula anterior sobre organização financeira, é planilhar e controlar gasto. Não tem mistério, só tem que fazer. Construir patrimônio é muito simples, pô. Gasta menos que ganha e investe a diferença. Pronto, acabou. É fácil? Não. Porque, como eu falei, tem o ego e o controle emocional que muitas das pessoas não têm. Mas já que você está aqui, significa que você quer muito, e se você quer muito, eu sei que você vai saber dizer não para as pessoas, você vai focar no seu objetivo e vai seguir ele até o final, seja ele qual for. Comprar um carro à vista, nada de financiar, comprar uma casa, ou vai dar uma entrada forte, vai financiar o restante, uma taxa de juros bem baixinha, também pode ser válido, tem que estudar e montar um patrimônio para o futuro para sustentar o seu estilo de vida da sua família, que eu acredito que seja o mais ideal, até porque esse patrimônio vai ficar geração para geração, vai ficar para os seus filhos, para os seus netos e assim vai, ao contrário do INSS. Você morreu, acabou, ninguém mais recebe porcaria nenhuma, então construa o seu patrimônio. Para isso, nós vamos entrar na segunda fase, que é vamos falar sobre investimentos. Ter a noção ali de como começa os investimentos, conhecer o que é uma renda variável, o que é uma renda fixa, quais tipos de renda fixa, qual o tipo de renda fixa mais indicado para determinado tipo de objetivo, ações, qual tipo de objetivo para ações, e a gente vai pegar tudo isso daí um pouquinho e a gente vai ter uma noção para poder ir para a próxima aula, para a terceira aula, onde nós vamos fazer o investimento na prática, beleza? Então, investindo com segurança. Pô, mas a gente não vai falar, a gente não vai investir, a gente só vai saber sobre investimento. Sim. Quem não sabe o que está fazendo não tá seguro, está correndo risco. Então você vai saber agora como funcionam os investimentos para poder investir de forma segura e fazer o seu dinheiro multiplicar ao longo dos anos.
Mas antes, eu quero contar a história desse velho aqui. Conhece esse velho? Pouca gente conhece, velho. Esse velho ficou famoso agora recentemente no livro A Psicologia Financeira do Morgan House, que ele conta a história desse senhor e eu fui atrás pesquisar. E esse cara aqui, ele morreu agora com 90 anos, 90 e poucos anos, não interessa. A questão é, esse cara aqui veio de uma família muito humilde, da família dele, ele é o único ali que tem ensino médio, para se ter noção, e aí ele foi para a guerra, voltou da guerra e começou a trabalhar em postos de gasolina, virou zelador. Então, qual é a questão aqui? Esse cara morreu e descobriram que ele tinha mais de 8 milhões de dólares investido no mercado financeiro. 8 milhões de dólares no mercado financeiro. Só que ele não ostentava. Ele era extremamente humilde. Ele usava roupa, porra, simples. Tinha gente que confundia ele como mendigo. Eu não estou dizendo para você viver como mendigo e investir tudo no mercado financeiro. Não estou falando isso. Eu estou dizendo o seguinte. Esse cara aqui tem uma questão importante na multiplicação de patrimônio. Ele fez isso por muitos anos. O primeiro investimento dele não falam quando foi, mas ele diz que sempre investiu. Mas ele sempre trabalhou. Ele não gostava ele poderia parar de trabalhar e viver de renda? Poderia, mas ele não quis. E tudo bem. E aí, no final da vida dele, descobriram lá que ele tinha esse patrimônio gigantesco. Aí ele tinha deixado 2 milhões, se não me falha a memória, para os amigos, para os seus cuidadores, para os seus enteados. E os outros 6 milhões ele doou. Foi para o hospital e para uma biblioteca. Então, qual é a mensagem que eu quero passar aqui? Qualquer um consegue. Qualquer um consegue investir. O cara era frentista, de posto de gasolina. Ele investia, e montou uma fortuna. Tudo bem que ele tem um fator que é muito importante e as pessoas esquecem disso. Principalmente aqui no Brasil, onde as pessoas não têm educação financeira. Ficam se iludindo com day trade, ficam se iludindo com apostas esportivas, jogo do tigrinho, ou seja, querem tudo de imediato. Ele tem um fator tempo, que é a principal variável na multiplicação de patrimônio. Não é à toa que o Albert Einstein já falou. Se é que foi o Albert Einstein mesmo, mas atribuem essa frase a ele, tá? Eu não sei se é dele. Que seja, tá? O importante é o seguinte, é o conceito. Juros compostos, ele fala que é a 8ª maravilha do mundo. Aquele que entende, ganha. Quem não entende, paga. De fato, né? Quem não entende de juros compostos é a pessoa que está sempre inadimplente ali, e os juros sobre juros vai causar um impacto muito mais forte. Eu vou fazer uma simulação ali mais para frente de juros compostos, obviamente que para montagem de carteira. É só você pensar ao contrário. Juros compostos em dívida, como é que vai subir de forma exponencial? Por quê? Porque temos essa conta aqui, ó. Essa é a fórmula dos juros compostos. M significa o quê? O montante, é o dinheiro final, quanto que você acumulou. C é o capital, quanto de dinheiro você colocou, né? Os seus aportes. Multiplicado por 1 mais uma taxa. Que taxa? A taxa do rendimento. Quanto que rendeu aquele investimento nesses anos na média. E temos o fator mais importante de todos. T, que é tempo. Se você não der tempo para o seu investimento, não vai ter grandes resultados igual teve o Ronald Read. Porque ele é o único, perceba que ele é o único fator exponencial. Ele é a única potência aqui dentro. Ou seja, se você pegar ali, por exemplo, uma conta de vezes só, por exemplo, 4 vezes 4, 16. Agora, 4 elevado a 4 é 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Ou seja, a potência é muito mais poderosa do que apenas uma multiplicação. Então, a variável mais importante é o tempo. Quanto mais tempo investido, maior será o seu retorno. Então, para exemplificar essa potência, essa força dos juros compostos, tem um simulador aqui nesse site Clube dos Poupadores. Tem vários simuladores de juros compostos na internet, tá? É só colocar lá, calculadora de juros compostos, vai aparecer um monte. Eu gosto desse site aqui que tem outras coisas interessantes também. Vamos imaginar que essa família que eu falei agora mais cedo, que ganhe 5 mil reais de renda familiar, tá? Digamos que ela queira ter, na realidade dela ali, de acordo com os princípios dela, as necessidades, objetivos, ela decidiu ter
70% em gastos essenciais, teve 20% para lazer e ela quer separar só 10% para investimento. Beleza. Sempre separe a parte de investimento, não corte. Não bota, não, a minha realidade é 100% gastos essenciais. Tá se enganando, tá? Toma uma chineladinha rápida. E aí, se ela ganhar 5 mil, ela vai reservar R$ 500 para investimento, que seria os 10%. A gente coloca aqui, valor inicial, essa família não tem nada, não tem nenhum dinheiro. Ela vai começar a colocar no mês que vem R$ 500, porque ela agora está se organizando. Fechou? Então, vou colocar aqui, valor mensal 500. Quanto de juros mensal? Aqui ela não aparece anual, tá? Eu gosto de fazer essas contas de juros anual. Como a gente viu lá na forma de juros compostos, é mais legal fazer por anual, que fica mais fácil. Até porque aqui está em ano. Então, como que eu vou saber o rendimento anual em mês? Não é só dividir por 12, tá? Porque é juros compostos. Então, 15% ao mês, ao ano, é equivalente a 1,17%. Logo, eu posso colocar aqui, então, é a mesma coisa que 1,17% ao mês. Tá? Eu apertei aqui em converter, abriu essa aba aqui, é só jogar aqui, beleza? Se você quiser usar esse site. Qual o período? Vamos fazer aqui por 5 anos. 5 anos, o que a gente percebe aqui? Ó? Nos primeiros 5 anos, R$ 30 mil saíram do bolso. Foi o que eu investi, foi o que essa família investiu. Ela teve ganho em juros, né, de rentabilidade, 13.144, um patrimônio de R$ 43 mil. Show de bola. Já está na frente de mais de 90% dos brasileiros, que não tem absolutamente nada. Quase 80% tem endividado. Então, quem tem dinheiro na bolsa de valores ali, nos investimentos de renda, geralmente não chega a 10, 15 mil. Então, já está na frente de boa parte da população. Fechou? Ah, Renato, mas pô, aí daqui a 5 anos, 43 mil não vale o que vale hoje. A gente não sabe a realidade, mas porém tem que entender o seguinte também. Se essa família ganha 5 mil, naturalmente a inflação vai corrigir o salário dela também. Não de forma, pontual, mas também vai. Logo, o aporte também aumentaria. Se o aporte também aumentaria, ficaria meio que elas por elas uma diferença mínima. Então, para efeito de simulação, a gente considera que vai ter o poder de compra lá na frente de R$ 43 mil. Fechou? Combinado? E aí, que a gente começa a perceber o seguinte, botei 30 mil, ganhei só 13 mil em 5 anos, isso daí dá o quê? Isso dá uns 2.200, isso aí dá uns 2.200 por ano, né? Mais ou menos. Aí isso aí dá por mês uns R$ 200. Aí, só por causa de R$ 200 por mês? Acho que não vale a pena, não. Deixei de gastar 500 para ganhar R$ 200? Conta não fecha. Só como eu falei, investimento é a longo prazo, tá? Obviamente que eu tô falando da construção de patrimônio. Então, se você quer, por exemplo, comprar um carro, é melhor ter 43 mil na mão do que fazer um financiamento e pagar 2 vezes, não é? Então a questão é o seguinte, com o passar do tempo, essa realidade vai mudando. Vamos botar aqui, por exemplo, 10 anos. 10 anos. Já começou a ter mais juros, ela ganhou em juros 69 mil e saiu do bolso dela 60. Agora o seu patrimônio é 129 mil. Ou seja, ela recebeu em juros mais do que ela colocou. Agora ela começa a pensar diferente, daquela forma. Não vale a pena, que não sei o quê. Porque leva tempo. Normal, leva tempo. Não é para correr, ter pressa. Se tem pressa de ganhar dinheiro, tem que empreender, mas também tem que saber que está correndo um risco maior. E aí você também precisa estar ali ativamente. Aqui é botar o dinheiro para trabalhar, você não precisa fazer nada. Você só coloca o dinheiro para trabalhar lá e vida que segue. Vai fazendo seus corre, vai botando dinheiro, vai fazendo seus corre, e é assim que vive. E aí, olha que interessante. Eu levei 10 anos aqui, né? Essa família levaria 10 anos nessa realidade para juntar 129 mil, né? Para juntar 129 mil. Logo, em 20 anos, ia ter 300 mil ali no máximo. Não, ela tem mais do que o dobro. Por quê? Porque o efeito de juros compostos começa a fazer efeito com mais força.
Perceba aqui no gráfico que esse aqui é o patrimônio, 600 e poucos mil. Esse aqui, caraca, que eu não sei essa cor, eu sou daltônico. Real, sou daltônico. Eu vou dizer que é, sei lá, meio laranjinha, é o total em juros que ela recebeu. É quase o patrimônio todo, ó. Isso aqui é o que ela gastou, o que tirou do bolso dela, né? Foi tirando, foi tirando. Ou seja, apenas 120 mil saíram. 534 mil foram só de juros. Então perceba que quanto mais tempo investido, estou mostrando aqui praticamente como é que funciona os juros compostos, maior é o resultado, maior é o impacto dos juros compostos. Pô, Renato, então se eu aumentar mais 10, eu vou que ele para uns 1 milhão, né? Mais dobrar, 1 milhão e 300, 1 milhão e 500. 2 milhões e 700 mil reais. Tá aí. Foi praticamente o que o Ronald Reed fez. Investiu por muitos anos, sempre ali, investindo ali em empresas que ele investia muito nas blue chips, que a gente chama, né? Que são aquelas empresas gigantes que é impossíveis de quebrar, né? JP Morgan, aquela P&G, General Electric, só aquelas empresas gigantescas. Ele foi comprando direto. E aí o tempo trabalhou a seu favor. E aí, 2 milhões e 700 mil. Isso aqui saiu só do seu bolso, ó. 180 mil. Apenas 180 mil saíram do seu bolso. Ou seja, 6%, né? Isso aí dá uma média de 6,5% do seu patrimônio saiu do seu bolso. Os outros 94% foi tudo vindo de juros. Mais uma vez, juros compostos, a oitava maravilha do mundo. O formador de riquezas é os juros compostos. Isso aqui é sem fazer nada. O único trabalho que você tem é ser disciplinado e fazer aporte e, obviamente, estudar para poder melhorar os seus rendimentos. Isso porque a gente está trabalhando com 15% ao ano. Se eu conseguir manter essa rentabilidade na minha carteira nos últimos anos está rendendo entre 23% e 26% ao ano, pegar ali, sei lá, uns 25% ao ano, isso aqui vai multiplicar por muito mais rápido, por exemplo. Obviamente, só que eu tenho um conhecimento técnico maior. Inclusive, já fica um convite para a próxima turma do Carteira Blindada, que eu vou abrir amanhã. Não perca, tá? Vai ter bônus exclusivo pro pessoal que está assistindo a Semana da Transformação Financeira. Lá você vai aprender muito mais aprofundado sobre investimentos e construção de carteira. Ok? Então, a gente percebeu que juros compostos está uma maravilha do mundo. Não tem para onde correr e leva tempo. Como tudo na vida. Tudo que vale a pena leva tempo. Leva tempo. Nada é rápido do nada. Tudo que é rápido acaba rápido. Então, como diz Thiago Nigro, 3 coisas que geram prejuízo: medo, ganância e impaciência. Né? A ganância e a impaciência estão quase juntos ali, né? Quer ganhar dinheiro a qualquer momento rápido, isso vai te trazer prejuízo. É por isso que tem muita vítima aí de tigrinho, de bet, dessas porcaria aí. Porque vocês são bons. Vocês não, né? Vocês estão aqui, vocês querem mudar de vida. As pessoas são um bando de trouxa, pô. Quantas casas de bet não existem no Brasil hoje? Brasil hoje, no mundo, são as pessoas que mais acessam bet no mundo. Passou os Estados Unidos, que estava lá na liderança, o Brasil disparou na frente. Por quê? Porque é dinheiro de trouxa, dinheiro fácil. Então, não caia em tentação de dinheiro rápido. Não existe, ok? Tipos de investimento, então, agora nós vamos pegar 2 grandes grupos de investimento que existem e ali dentro tem várias ramificações, né? Renda fixa e renda variável, tá? Renda fixa, como o nome diz, é fixa, né? Ou você tem uma rentabilidade cravada, né? 13, 14%, ou você tem fixado um indexador. O que vai acompanhar a rentabilidade daquele investimento? Já vai entender do que eu estou falando, tá bom? Se você for completamente cru. Então, renda fixa. O que é renda fixa? É um contrato de empréstimo. Ele é basicamente um contrato de empréstimo. Como assim? Quando você empresta, né, renda fixa, você está emprestando. Você empresta dinheiro para um banco, você empresta dinheiro para uma empresa, ou você empresta dinheiro para o governo. Isso é renda fixa. Esses 3 primeiros você está emprestando dinheiro para o banco. LCI, LCA e CDB. Renato, eu não sei o que significa, essas são por direitinhas. Tá? Não precisa se preocupar muito agora com isso não, tá? Só saiba que LCI, LCA e CDB
você está emprestando dinheiro para o banco. O banco vai pegar esse dinheiro e vai emprestar para os clientes quebrados dele. Empréstimo consignado, financiamento de casa, carro, cartão de crédito. Vai prestar dinheiro para eles vão pagar juros para o banco e o banco vai te dar um combinado. É isso. LCI é letra de crédito imobiliário. LCA, letra de crédito do agronegócio. E CDB é certificado de depósito bancário. Bom, Renato, mas por que não fizeram tudo uma sigla só, fizeram um monte? É porque o banco, quando ele capta esse recurso, ele tem que direcionar para o lugar certo. O investidor não muda muita coisa não. Muda mais o destino, como que ele pode utilizar esse dinheiro. Por exemplo, LCI e LCA é destinado para o mercado do imobiliário, né? LCI, letra de crédito imobiliário, e a LCA, letra de crédito do agronegócio. Então, quando o banco pega esse dinheiro, por exemplo, uma LCI, ele tem que direcionar para o mercado imobiliário. Ele vai emprestar ali para o cara financiar um imóvel, para comprar, talvez consiga, não sei a regra tão a fundo assim, para comprar material de construção, ou é a LCA para o cara comprar um trator para sua fazenda, comprar uma fazenda, alguma coisa do tipo, financiando esses setores. Então, o governo, uma forma de estimular esses setores, o imobiliário e o agro, esses investimentos, eles não têm cobrança de imposto de renda. Então, se você botou lá um dinheiro, você vai receber esses juros do banco, esses juros caem limpinho no seu bolso sem imposto de renda. O CDB ele já tem imposto de renda. Então, quando você empresta dinheiro para o banco não vai investir no agro nem no imobiliário, vai emprestar para um cliente ali, no consignado, um empréstimo pessoal, um cheque especial, e aí ele vai receber juros e vai te pagar. Quando ele te pagar, ele vai descontar automaticamente na fonte o imposto de renda. Tá, mas quanto que é o imposto de renda, Renato? Tem que pagar imposto de renda? Ai, que droga! Ai, então não quero mais investir não. Calma, coração. Não tem problema em pagar imposto de renda. Tudo tu paga imposto de renda. A questão é, quando você investe, fica investido de 1 a 180 dias, o imposto de renda é de 22,5% sobre o lucro. Não é sobre tudo que você colocou, é sobre o lucro que aquele investimento deu. Se você colocou 10 mil reais, lucrou 1.000, os 22,5 vai ser sobre os 1.000. Os 10 mil não entra na conta. Fechou? 181 dias a 360 dias, você entra na alíquota de 20% de imposto de renda. 361 dias a 720 dias, você entra no 17,5%. Percebe que vai diminuindo de 2,5% em 2,5%? Você entra em 17,5% de imposto de renda. Se você deixar investido mais de 721 dias, você entra na alíquota de 15% de imposto de renda. Percebe que meio que uma forma de estimular você a deixar o dinheiro investido por mais tempo, tá bom? Isso é emprestar para o banco, LCI, LCA e CDB. As debêntures é praticamente a mesma coisa, só que em vez de emprestar dinheiro para o banco, você empresta dinheiro para empresas que não são bancos. Aí você vai emprestar ali para uma Vale da vida, para uma Oi. Oi é horrível, não faz isso não, hein? Vai tomar um calote. Oi, para Americanas, para Petrobras, todas aquelas empresas que não são bancos, ok? Essas são as debêntures e o imposto de renda também delas são 22,5%, 17,5%, mesma coisa, tá? Mesma coisa que o CDB. Agora, existem umas debêntures incentivadas, incentivo do governo. É o que? São debêntures muitas das vezes ligados à infraestrutura, ou seja, mercado imobiliário, de certa forma. Uma forma do governo também estimular a infraestrutura, né? Por exemplo, às vezes uma construtora vai construir uns prédios da Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Se entrar ali como debênture incentivada, também não tem imposto de renda. Agora, se não for uma debênture incentivada, aí sofre o imposto de renda. Não se tem os detalhes agora, saiba só que é renda fixa que paga imposto de renda em alguns ativos, ok? Títulos públicos, você vai emprestar dinheiro para o governo. Então, nós temos 3 tipos de empréstimo: banco, empresa e agora para o governo. O governo também sofre imposto de renda igual o CDB. Não tem isenção, não tem incentivo, imposto de renda retido na fonte
Mesma coisa que lá, mesmas alíquotas, ok? Mesmo tempo investido, vai sofrer imposto de renda. Os títulos públicos, você empresta dinheiro para o governo te paga. São os investimentos mais seguros do Brasil. Renato, você confia tanto no governo assim, a ponto de dizer que ele é o investimento mais seguro do Brasil? Sim. Por quê? Se o governo, porventura, ele te der um calote, tá? Essa segurança, estou me referindo ao calote, não à volatilidade. Se ele tiver que te dar um calote, é um tiro no pé. Por quê? Porra, o governo, o país tá dando calote nos investidores locais, vamos dizer assim. Porra, eu não vou colocar meu dinheiro naquele país não, um gringo falando. Ou seja, não atrai mais investidores. Se não atrai mais investidores, a economia aqui vai pro barro. Por quê? Se o dólar não entra, por exemplo, porra, o dólar lá fora dispara. O dólar vai ficar escasso, o dólar dispara. Se o dólar dispara, a inflação aqui dispara, aí a gente está ferrado. Então, não é possível, não é interessante para o país te dar um calote. Não vai te dar calote. O que pode acontecer? O governo, com essas gastanças públicas aí, gasta mais do que arrecada e tal, ele pode chegar no momento de te pagar e falar assim, porra, não tenho. Espera aí, que eu vou emitir uma dívida, mas eu vou te pagar. Ele emite mais dívida e te paga. Isso se chama rolar a dívida. E isso já acontece há anos. Normal. Chegou no momento, tá quase no pescoço do governo, ele tem uma coisa que ninguém tem. Máquina de imprimir dinheiro. Ele tem uma impressora praticamente. Injeta dinheiro na economia, ele vai te pagar de alguma forma. Ou seja, para não ficar com caloteiro. Isso aí é péssimo para ele. Não vai virar uma Venezuela, uma Argentina da vida, por exemplo. Entendeu? Não vai atrair interesse de investidor. Então, a chance de um país quebrar é muito grande. Nesse caso, né? Ou seja, então, o governo, o Brasil, provavelmente nunca vai te dar um calote. Então, o governo, o Estado, provavelmente não vai te dar um calote. Isso é muito raro de acontecer, ok? A não ser que, pô, dê uma merda muito grande. Mas se isso acontecer, o LCI, a LCA, que está lá nos bancos, os bancos já quebraram também não vão pagar a sua LCI, a sua LCA, o seu CDB. Então, você vai estar meio que na mesma merda. Ou seja, até chegar no governo quebrar, você ainda está garantido. Fechou? Então, por isso que são os investimentos mais seguros em questão de calote. E aí, dentro dos títulos públicos, nós temos 3 opções. Prefixados, os atrelados ao IPCA e atrelado à taxa Selic. Já vou aprofundar nesse assunto. Mas, antes eu quero trazer um adendo. Esses títulos que a gente empresta para o banco, tá? Essa dívida, CDB, LCI, LCA, eles têm uma proteção, que se chama FGC. Fundo Garantidor de Crédito. O que ele faz? Todos os bancos, né, financeiros, ali do sistema financeiro, eles contribuem com uma merrequinha, eu acho que é todo mês ali para esse fundo. Esse fundo não é uma instituição financeira, tá? Para que serve esse fundo? Caso algum banco quebre, né, o investidor, né, que tenha um dinheiro naquele banco, por exemplo, um investidor tem um CDB de 100 mil reais, botou 100 mil reais no CDB do banco X. O banco X quebrou. Aí o FGC faz o quê? Calma aí, investidores. Tá comigo. Ele vai lá e paga esse investidor. Como? Do dinheiro desse fundo que foi arrecadado por uma cacetada de banco por muitos tempos, né? Vai arrecadando, vai aumentando o poste de dinheiro. Quando o banco quebra, ele paga o investidor. É assim que funciona. Então, CDB, LCI, LCA, RDB tem proteção do FGC. Poupança também tem. Conta corrente quebrou lá e também tem a proteção do FGC. Só que essa proteção ela tem um limite de até 250 mil reais. Então, se você tem um CDB de 260 mil reais, por exemplo, no Banco XP, e o Banco XP, por exemplo, quebra, você vai receber 250 mil. 10 mil você não vai mais ver. Ok? É assim que funciona. Pô, Renato, mas eu tenho um CDB e uma LCI no XP. Só vai receber 250 mil reais. A proteção é 250 mil reais por CPF, por instituição. Agora, você tem 250 mil no XP, 250 mil no Banco Itaú. Os dois quebraram, por exemplo. Provavelmente não vai acontecer, tá? Baixa na madeira. Os dois quebraram. Você está protegido. Porque é por instituição financeira ou conglomerado financeiro, né?
Então está protegido ali, nesse caso, nos dois. Por isso, se você for comprar LCI, LCA, CDB, se limite a 250 mil por instituição. Aí pode ter, cara, Renato, mas eu tenho 10 milhões. Pô, pega ali uns 15 bancos ali diferentes e coloca. Se você quiser só investir em renda fixa. Fechou? Então, os indexadores, tá? Como eu falei, são a renda fixa é fixa por conta do pré-fixado, já fixou o valor que você vai receber de forma anual, né? Você vai receber 13% ao ano, 14% ao ano, 12% ao ano, 1% ao ano. Já está pré-fixado, pré-determinado. Nós temos os pós-fixados, que você só vai saber depois, porque não sabe como é que vai ser, por exemplo, a inflação daqui a 10 anos. E se você comprou um investimento, investiu, e só vai resgatar daqui a 10 anos, você não sabe quanto é que vai ser a inflação lá. Porque se você fez um investimento e lá no final deu a inflação, por exemplo, de 10% ao ano, lá no final ele vai ver assim o banco, a empresa, depende do tipo de investimento que tu fez. A inflação foi 10% ao ano. Tá aqui, ó, teu dinheiro, mas a inflação é 10% ao ano. É assim que funciona. Você só sabe depois. Vai acompanhando o índice, ok? E o híbrido é a mistura dos dois, né? Por isso que eu até botei ali com as duas cores. Tem um híbrido, que ele vai sofrer ali o pré-fixado, mais essa parte pós-fixada. Geralmente tem o quê? Uma taxa IPCA, né? Tem o IPCA, que é a inflação, mais uma taxa pré-fixada. Normalmente é assim. Paga ali, vou te pagar a inflação mais 5% ao ano. Beleza? Se a inflação for 10% ao ano, tu vai receber ali uns 15% ao ano. 10% da inflação mais os 5% que está garantido. É isso. Nós temos ali também, pode cair, vou te pagar a taxa Selic mais 1%, ou CDI mais 1%. Renato, o que é CDI? Que porcaria é essa? O CDI, ele é como se fosse o CDB dos bancos. Os bancos, eles têm que terminar o seu expediente, né, o dia, com caixa. O que é isso? Um caixa positivo. Se houver uma corrida bancária, ele consegue devolver o dinheiro do pessoal. É isso. É basicamente isso. Então ele não pode terminar com caixa negativo. Para isso, ele pega dinheiro emprestado com outros bancos. Aí, essa forma é tipo um CDB dos bancos, esse CDI. E aí, qual a taxa combinada entre eles? É o DI, por isso o nome. E aí, essa taxa combinada, geralmente, ela é bem próxima da taxa Selic. Então, o CDI e a taxa Selic andam praticamente juntos, ok? Renato, não sei nem o que é taxa Selic, vou saber o que é taxa CDI. Calma, já vou te explicar. Então, vamos lá. Aqui eu posso te mostrar alguns exemplos desses investimentos. Por exemplo, eu vejo aqui nesse aplicativo, o app Renda Fixa, é um site, tá? Que ele mostra alguns exemplos de investimentos de renda fixa. Nesse caso aqui, renda fixa, mas também pode ter aqui outras coisas, renda variável, fundo de investimento. Eu vi em renda fixa. Aí você escolhe aqui, ó, eu quero ver CDB, quero ver RDB, isso aqui são outros investimentos, mas não são tão comum, não faz sentido para você, porque a diferença é muito pouco conhecida, ou seja, geralmente não tem tanta liquidez. Então, fica só no CDB, LCI e a LCA e as debêntures, fechou? Debênture, eu mesmo não tenho debêntures, porque eu não curto muito debêntures. Às vezes o risco e retorno não compensa. Então, eu vou apertar aqui no CDB, aí aqui você já percebe algumas coisas, ó. Na Rico, tem esse CDB aqui, que é do Banco XP, o investimento mínimo R$1.000, 60 dias, vai vencer daqui a 60 dias, ou seja, 2 meses só. Liquidez diária, a liquidez diária significa que você pode sacar a qualquer momento. Ao contrário desse aqui, ó. Esse aqui não pode. Só no vencimento, só quando vencer. Quando? Daqui a 1.671 dias. Isso aí dá uns 4 anos e pouco. Só lá que você vai conseguir resgatar. Se você quiser resgatar antes, pode. Só que aí você vai sofrer uma penalidade, você pode tomar um prejuízo. Então, na dúvida, deixa lá, se você fizer esse tipo de investimento. E aqui entra um conceito já importante, dos investimentos certos para os objetivos financeiros certos. Digamos, por exemplo, que você queira investir ali numa renda fixa porque você quer trocar de carro daqui a 2 anos, para facilitar o entendimento. Esse camarada aqui está rendendo 15% ao ano, uma taxa muito boa. Mas faz sentido? Não. Por quê?
Porque se ele vence daqui a 4 anos, mas eu preciso do dinheiro da metade, com 2 anos. Então não pode. Se eu resgatar antes, eu vou tomar prejuízo. Então não conta. Então você, nesse caso, você tem que procurar investimentos onde o vencimento encaixa ali no seu objetivo. Não adianta ele pagar muito. Geralmente isso acontece. Quando o investimento paga muito, ou ele vai ficar muito tempo preso, ou ele tem um risco mais alto. Às vezes é um banco que está passando por uma situação financeira ali não tão boa, ele pode te dar um calote. Ah, mas Renato, se me der um calote, tem o FGC. Beleza, tem o FGC, porém, o FGC não paga rapidinho também não. Se precisar do dinheiro, você pode ter problema. Né? O FGC leva aí 1 mês e pouco para pagar o pessoal. Né? Então, e aí ele já trava a rentabilidade já para de contar. Pode ser que demore mais, pode ser que demore. A gente não tem essa certeza, não dá para se garantir 100% no FGC, tá bom? Já pode ver aqui que é o rating dele, né? Que é BBB-, ou seja, não é um triplo A. Né? Quanto mais perto do A, mais seguro é o investimento. Pode ver que não é tão seguro. Por isso que ele tem que compensar onde? No quanto ele vai te pagar de juros. Com isso, você tem que adequar, né, os seus investimentos de acordo com o seu objetivo. O objetivo de curto prazo é sempre renda fixa, tá bom? Já coloca isso na sua cabeça. Pô, Renato, vou comprar uma ação aqui porque eu quero investir para trocar de carro daqui a 4 anos. Não, esquece ações nesse momento. Esquece ações para curto prazo. Ações é só longo prazo. Nada de ações de curto prazo, porque o curto prazo ele é muito volátil. No longo prazo, você percebe que a linha é quase reta. Então o investimento é longo prazo. No curto prazo tem muita coisa, acontece qualquer coisinha, Lula A, ações, Lula B, ação, pá. Então evita ações para movimentos de curto prazo. Curto prazo, renda fixa e encaixe o vencimento de acordo com o seu objetivo. Por exemplo, esse aqui caberia? Caberia. Só que depois, o que tu vai fazer depois de 60 dias? Tem que torcer para ter outro de 60 dias, né? Aí já não pode ser que não pague os 150% do CDI. Ah, Renato, o que é CDI? Fala aí. Eu vou falar. Calma aí, deixa eu só mostrar os investimentos. Aí aqui, esse CDB aqui é dentro da XP. Você tem que abrir conta na corretora XP e procurar esse banco master lá dentro, esse CDB. E aí você tem que o valor mínimo aqui de R$ 925,49. Tem que ter no mínimo. Ah, só tenho 920. Não vai conseguir investir nesse aqui. Aí, que tá, mas eu quero esse. Aí você aperta aqui ou vai lá dentro do aplicativo, não sei se tem essas informações cruzadas. E aí, vai pagar pré-fixadamente 15,28%. No final, você vai botar lá R$ 925,49. Você vai ter no final R$ 1.997,71. Já tirando o imposto de renda. Ó, o imposto de renda aqui, ó. Já descontando o imposto de renda, vai cair no seu bolso esse valor aqui, ou seja, 115,86% de rentabilidade que você teve nesse período. Ah, Renato, então nesse caso aí, nesse investimento aí, eu só consigo colocar R$ 925,49? Não. A partir dali. Eu tenho R$ 1.000? Pode. Eu tenho 1.002? Pode. Vai botar. O mínimo é 925,49. Ok? Aí voltando aqui, deixa eu ver se tem algum atrelado ao IPCA, né? Um híbrido. Aquele é um pré-fixado. Eu vou ver se tem um híbrido. Geralmente, os pós-fixados são os atrelados ao CDI. Onde tem os investimentos mais fáceis para encontrar atrelado ao IPCA é no Tesouro Direto. Aqui dentro do site do Tesouro Direto, depois a gente entra no site do Tesouro Direto, vou te mostrar. Ó. Aqui, ó, IPCA mais 6. Esse é um híbrido. Ele vai te pagar o IPCA mais 6%. E qual é o vencimento dele? 2045. Caraca, eu vou ficar com esse investimento esse tempo todo? Nesse caso, não. O Tesouro Direto você pode resgatar a qualquer momento. A qualquer momento você pode resgatar ele. Nesse caso aqui, esses títulos sofrem marcação a mercado. Então, se você não entende marcação a mercado, não investe nesse título pensando em resgatar antes do vencimento. Ok? 2035, 2055. Deixa eu ver se tem um mais curto. Ó, tem a taxa Selic. Ó, o Tesouro Selic, o vencimento de 2027, ele é um híbrido. Querendo ou não, ele é um híbrido. Só que a gente considera mais ele como um pós-fixado. Por quê? Ele vai render quanto que foi a Selic de hoje até 2027. A gente não sabe quanto é que vai ficar a Selic. A Selic ela pode mudar a cada 45 dias por ordem do Copom, lá do Banco Central. Eles podem alterar a Selic a qualquer momento. Não sei o que é a Selic, Renato. Calma, já vai saber. Então, só que como é tão irrisório essa parte aqui
de pré-fixada, que a gente nem contabiliza, a gente considera só como pós-fixado mesmo, entendeu? Então, nesse caso aqui, o Tesouro Selic seria um pós-fixado. E nós temos o híbrido, que é o IPCA mais 5,88. Vamos lá, vou te explicar o que é taxa Selic. Por que a taxa Selic é tão importante? Todo investimento, toda taxa de juros, ela está orbitando, vamos dizer assim, a taxa Selic. Por quê? O que é a taxa Selic? A taxa Selic basicamente é o quê? É o governo dizendo, ó, se vocês me emprestarem dinheiro, eu te pago a taxa Selic. Hoje, a taxa Selic, o Banco Central está aqui aberto, ó. A taxa Selic hoje está em 10,5, 10,50. Se eu emprestar dinheiro para o governo hoje, ele vai me dar 10,50 por ano. É isso. Viu lá o Tesouro Direto? Tesouro Selic, mais 0,07 é o que vai me pagar. Agora, por que ela é a mãe das taxas? Se o governo, que é o local mais seguro para eu investir, ele vai me pagar 10,5%, por que eu vou investir em outro lugar que me pague menos? Isso serve principalmente para quem? Por exemplo, banco. O banco ele pode pegar o dinheiro dele e investir no Tesouro Selic. Então, é por isso que ele empresta para o fulaninho, para o Joãozinho, muito mais caro do que 10,50. Porque ele pensa, pô, por que eu vou emprestar para o Joãozinho para financiar a casa dele a 10,50? Se eu posso emprestar para o governo a 10,50? O Joãozinho tem o risco de me dar o calote. O governo, muito pouco. Joãozinho, vou fazer o seguinte. Eu te empresto a 20% ao ano, fechou? Tem que compensar o risco-retorno. Então, quando a taxa Selic sobe, todas as outras taxas sobem junto. Pô. Pode pegar, por exemplo, aquele Banco Master, né, que a gente viu lá que estava pagando 15%. Pô, se o investidor, eu posso emprestar para o governo a 10%, eu vou emprestar para um banco ali que não é tão seguro assim a 10%? Não. Para compensar, ele tem que me oferecer mais. Aí, se para mim valer o risco-retorno de um possível calote nele, aí eu coloco nele. É isso. Por isso que a taxa Selic é tão importante. Isso também inclui o quê? Que você, investidor, vai ganhar mais na renda fixa. Então, para quem investe, é muito bom a taxa de juros alta. Para quem está sempre endividado, quebrado, é muito ruim. Por quê? Porque o efeito dos juros nos empréstimos também é maior. Então, por isso que eu falei na aula de ontem, no Brasil, um país historicamente com juros altos, é foda para você pegar empréstimo. Dívida, que é só soco no estômago do Mike Tyson. Então, quando a taxa de juros cai, por exemplo, aqui na pandemia, próximo de 2%, estava valendo a pena, de certa forma, financiar uma casa, que a taxa de juros ia estar ali próximo de 3, 4. Hoje não, 10, 15. O impacto dos juros compostos contra você é muito forte, ok? Então, por isso que a taxa Selic é tão importante. E a taxa CDI anda junto. Por quê? Porque se o banco, como eu falei, o CDI não é empréstimo entre os bancos, se ele pode prestar para o governo, por que eu vou prestar para aquela? E aí, por isso que eles andam bem próximos, né? Porque também são bem seguros. E aí, o CDI, ele geralmente acompanha a taxa Selic, que geralmente é um décimo abaixo. Só botar aqui assim, ó. Taxa DI hoje. Aqui, ó. Tá aqui, ó, no Clube do Valor. A taxa DI hoje é 10,40. Ok? Então, geralmente ele está 0,1% abaixo. Então, quando você vê lá, por exemplo, um CDB que rende 100% do CDI, ele vai render 100% de alguma coisa. Que alguma coisa? CDI, 10,4. Ele não vai render 100% não. 100% de algo. Esse algo é o CDI. E o CDI hoje está em 10,4. Daqui a 45 dias, o CDI vai dar 10,4? Vai depender do Copom de mudar a taxa de Selic. E o CDI acompanha. Pode ser para baixo, pode ser para menos. Mas esses investimentos eles não ficam negativos. A taxa CDI não vai estar negativa, menos 5, igual lá no Japão, juros negativos. Tu empresta dinheiro, tu volta com menos. Ou seja, é o governo dizendo, não quero seu dinheiro, não me empreste. Vai gastar essa porra aí, vai gastar, não me dá dinheiro.
É isso, ele quer estimular a economia. E aí, quando o governo quer desestimular a economia, ele tenta pegar, né, esse dinheiro, atraindo esses investidores, pagando juros mais altos. Então, renda fixa era basicamente isso, não tem muito mistério, né? Você tem que entender ali que é um contrato de empréstimo. Quando a gente for entrar ali na renda variável, em ações e fundos imobiliários, já é uma parte mais volátil, mais especulativa, vamos dizer assim. E aí a renda fixa ela segura um pouco o tranco. E aí na aula seguinte, vou mostrar a montagem de carteira na prática, como essa função de meio a meio, pelo menos, é muito boa para a carteira. E aí vamos entrar agora na renda variável. Renda variável, o nome já diz, varia. Para cima, para baixo. Varia, renda variável. Tem gente que fica surpreso quando minha ação está caindo, não é? Renda variável, cai, sobe. Qual é o motivo de se ter ações, fundos imobiliários, ETFs na carteira, cripto até um pouquinho? Porque pensa comigo, quando eu faço um investimento, né, compro ali uma ação, qual o máximo que eu posso perder nessa ação? 100%, concorda comigo? Posso perder no máximo 100%. Só que são empresas, né? Quando eu compro ação, é uma empresa, estou comprando um pedaço de uma empresa. Eu estou comprando um negócio. Então, aquele negócio pode quebrar. Pode ir a zero, não pode? Agora, quanto que eu posso ganhar? Não tem limite. Não tem limite. Ah, vou ganhar 3 milhões por cento. Não sei. Não tem limite. Agora, eu sei o quanto eu posso perder. No máximo 100%. Se a empresa quebrar, né, e vir a zero, não vai ninguém bater aqui na minha porta. O investidor, preciso de mais dinheiro aí, eu fali lá, quebrei. Não, isso não vai acontecer. Acabou, fechou. E, inclusive, isso é muito raro de acontecer, tá? Isso é muito difícil. Para uma empresa chegar nesse nível, porra, ela já veio decaindo há muito tempo e você não saiu porque você não quis. Ok? Então, isso é muito difícil de acontecer. Agora, eu gosto dessa relação risco-retorno. Se eu tenho o risco, né, de chegar a zero, mas o retorno é ilimitado, vamos dizer assim, vale muito a pena investir em ações, em negócios, né? Porque ações são negócios. Se eu, por exemplo, eu montei uma padaria, tô lá sozinho, montei uma padaria. Eu tenho duas formas de expandir o meu negócio. Ou eu posso pegar empréstimo para tocar a expansão do meu negócio, ou eu posso não pegar empréstimo, não ter que pagar, né, juros, eu vou no investidor. Aí, investidores, eu estou querendo ampliar meu negócio, assim, eu gero tanto de caixa, eu vou partir a minha empresa em tantas mil ações, quantas vocês querem? Aí faz ali o valuation e tal, e ele vende parte dessa empresa. Digamos que eu peguei a minha empresa 100%, e aí entrou um negócio, um sócio comigo, e ele é sócio com 20%. Pô, ele me deu dinheiro para tocar a operação, o resultado, 80% é meu, 20% é dele. Ações é isso, você é sócio, só que você é sócio minoritário, né? Você é um sócio bem pequenininho, quanto mais ações você tiver, maior a sua participação societária naquela empresa. Por exemplo, não sei se você conhece o Barsi, né? O velho Barsi lá, que é o rei dos dividendos. Ele tem participações gigantescas em empresas gigantescas. Porque uma empresa para estar na Bolsa de Valores, ela é gigante. Não é a esquina do cachorro-quente do Seu Madruga, não é. É empresa gigantesca. Petrobras, Itaú, Banco do Brasil, Magazine Luiza, são empresas gigantes. Vale. Então, a empresa que está ali não é a brechó ali da tua esquina. Então, você já entra, né, como sócio de empresas que já se provaram lucrativas, já deram resultado. E aí entraram na Bolsa de Valores para poder captar investidores. E aí esses investidores recebem parte desses resultados. A ação é isso. Se a empresa lá lucrou 1 milhão, tem 1 milhão de ações e ela vai repartir 100% do lucro para os acionistas, cada acionista vai levar R$1 em ação, em dividendo, fora a valorização dela, porque isso que é o legal das ações, né? No começo ela paga pouco investimento, paga pouco dividendo. Aí essa empresa, como ela paga pouco dividendo, parte dos seus lucros ela reinveste na própria empresa. E aí a empresa vai crescendo, a cotação vai subindo, naturalmente vai subindo, né? E aí
vai chegar uma época, um momento de maturidade, que aí a expansão dela já fica mais difícil de acontecer. Por exemplo, qual a probabilidade de uma Petrobras triplicar de tamanho? Muito pouco provável. Agora, uma empresa que vale 10 milhões tem muito mais chance de virar uma empresa de 30 milhões, ou seja, triplicar. Então, empresas pequenas, né, essas que a gente chama de small caps, né, de baixa capitalização, ela vale no mercado de capitais pouco do que, a Petrobras que vale bilhões. Ou seja, triplicar esse valor é muito mais difícil. E aí essas empresas, naturalmente, elas costumam o quê? Pagar mais dividendo, que é parte do lucro. Então essas empresas pequenas, elas retêm mais do lucro e investem nela mesmo para crescer no futuro, poder pagar dividendos, porque é isso que a gente quer. A gente quer dividendo? Não, a gente quer resultado, né? Porque se você monta um negócio, o que você espera do negócio? Lucro. Por quê? Porque o lucro vai para você, você vai viver sua vida, vai comprar seu carro, vai criar sua família, de acordo com o lucro dessa empresa que você criou. Empresa na Bolsa de Valores é exatamente igual. Você quer que ela gere caixa, gere lucro, e esse lucro vem para você. E nesse caso, como é que esse lucro vem para você? Ou você vende parte dessas ações, não faz muito sentido, ou dos lucros, né? Dos investimentos. Você vai usando ali. Que é isso que o Barsi faz. O Barsi só faz isso. Ele é dono de milhares não. Ele tem milhares de ações, mas é de relativamente poucas empresas. Aí tem umas 15 empresas na carteira. Mas ele tem uma participação muito grande. Então, ações é isso, tanto aqui quanto no exterior. É você ser sócio da Apple, é você ser sócio do Facebook, do Instagram, da Coca-Cola, aqui no Brasil, da Vale, da Petrobras, do Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, as empresas gigantes. Deixa eu ver outra conhecida, Renner, de shopping center. Então você entra nesse mercado de ações pensando que na valorização da ação, mais o recebimento de dividendos, e isso não tem teto, ok? Ações é isso. Como nessa aula é só para você entender os investimentos, ações é basicamente isso. Fundos imobiliários, ou aqui no Brasil se chama fundos imobiliários, lá nos Estados Unidos são chamados de REITs, são os primos deles, né? Eles têm uma diferençazinha ali de questão de poder pegar empréstimo, os fundos imobiliários não podem se endividar, lá nos Estados Unidos já tem mais uma característica de empresa, aqui é um fundo, né? Então, como é que funciona aqui no Brasil? Porque o fundo imobiliário nada mais é do que o quê? É você investir em imóveis de forma mais acessível a imóveis de alto padrão, muitas das vezes, dependendo do tipo de fundo. Tem vários tipos de fundo. E aí, por exemplo, se você pode ser cotista de um shopping center. Só que, imagina, você comprar um shopping center, deve ser lá, 500 milhões de reais. Tem? Não. Então ele pega uma cacetada ali, milhares, né, de investidores, pega esse dinheiro desses investidores e ele compra esse shopping, esse fundo, esse shopping é patrimônio do fundo. Aí o shopping center, né, vai ter uma administradora lá dentro que vai alugar as suas lojas, estacionamento, quiosque. Então, os donos das lojas, né, quem alugou as lojas, uma Renner, uma Casas Bahia, McDonald's, paga o aluguel vai para o fundo e o fundo passa para os investidores, para os cotistas. Investir em fundo imobiliário é isso, é você investir em imóveis sem você ter o imóvel, e você investe em imóveis de alto padrão. E a outra coisa que eu gosto muito mais de fundos imobiliários do que imóveis físicos. Os fundos imobiliários têm uma gama de vantagens ali, por exemplo, você não fica lidando com o inquilino. Ali é o gestor do fundo lá, tem um cara que cuida do dinheiro, né? Cuida do patrimônio. É ele que vai cuidar, é por isso que a gente paga quando investe em fundos imobiliários. Paga uma taxa anual de, acho que geralmente, em torno ali de 1%. Você recebe dividendos todos os meses, né? Por lei, todos os fundos imobiliários eles têm que distribuir pelo menos 95% do seu resultado do semestre. Então ele tem que pegar aquilo ali, depois ele desmembra em vários meses, né? E aí você recebe mensal esses rendimentos, esses aluguéis. Então é você receber aluguel sem ter o imóvel, né? Porque na verdade você tem um imóvel, o imóvel é teu, porque você é cotista do fundo, o imóvel é do fundo, então de certa forma indiretamente ele é seu.
Outra vantagem, os fundos imobiliários, eles recebem esses aluguéis, né? Você recebe esses aluguéis são isentos de imposto de renda. Você não paga imposto de renda, é dinheiro direto no seu bolso. Todo mês é dinheiro direto no seu bolso. Outra coisa também, os fundos imobiliários, como são imóveis, não são imóveis. Então, o imóvel que ele compra também se valoriza. O metro quadrado da região se valorizou, naturalmente, o patrimônio daquele fundo também vai se valorizar. E aí, o aluguel, né, que é proporcional ao valor do imóvel, também vai aumentar. Com isso, seus dividendos também vão aumentar. Então, é igual investir em imóveis, só que de uma forma muito mais simples. Outra vantagem que eu gosto é a liquidez. Se eu não quiser mais ser cotista de um fundo tal, eu vou lá e vendo ele, em 2 dias o dinheiro está na conta. Experimenta vender o imóvel. Você não vai conseguir, vai levar meses, inclusive, para você comprar um imóvel. Então, você não tem liquidez quando você investe em imóvel físico. Você não consegue vender na hora, a menos que você abaixe muito o preço em relação ao valor de mercado. E aí você vai tomar um prejuízo, né? Agora, lá nos fundos imobiliários, não, você vende a preço de mercado. E essa que é a parte gostosa, vamos dizer assim, de investir em fundos imobiliários. E a recorrência dos dividendos. Os ETFs, né? Os ETF, Extended Trend Fund, que é basicamente um fundo, né? Geralmente eles seguem um índice. Por exemplo, se eu quiser seguir o índice Ibovespa aqui no Brasil, pô, eu quero montar uma carteira igualzinho ao Ibovespa. Como é que eu faço? Eu vou ter que comprar todas as ações naqueles pesos, né? Porque cada ação lá não tem peso igual, né? Então, pô, tem 16% de Vale, aí eu vou ter que ter mais 11% de Petrobras, e aí montar minha carteira não precisa. Os ETFs servem para isso. Você compra um ETF, que é como se fosse um fundo, esse fundo que tem que ter na sua carteira todas aquelas ações naquelas proporções. Então, basta você comprar um ETF que você já vai ter todas aquelas ações. Vou mostrar aqui agora. Vamos botar aqui, por exemplo, o ETF da Bolsa Brasileira, que é o BOVA11. Hoje, para você comprar o índice Ibovespa, caso você queira, você precisa de R$ 133,62. Ah, preciso de muito dinheiro para investir. Não precisa. E aqui comprando você já vai estar replicando o índice Ibovespa. Tá, Renato, mas e quando as empresas pagam o dividendo? Quem é que recebe? Sou eu ou é o fundo? O fundo recebe. E aí automaticamente ele pega aquele dinheiro e já recompra todas aquelas ações para poder manter aquela proporção. Ou seja, ele vai estar sempre reinvestindo de forma automática os dividendos. Tem o outro ETF também, é o DIVO11. O DIVO11 ele replica, né? Ele copia a carteira do IDIV. É um índice das maiores empresas pagadoras de dividendo aqui no Brasil. Eu aconselho comprar esse caso você queira investir via ETF. Tem um retorno melhor, paga mais dividendos, são as maiores empresas pagadoras de dividendo. XPLG11 agora não é mais um ETF, tá? Tá com final 11, mas não é um ETF. Ele é um fundo de galpões logísticos. Sabe aquele centro de distribuições gigante onde tem a Amazon, Magazine Luiza, tem o Açaí Atacadista, tem lá guarda os estoques deles. Então, é basicamente isso. Eles pagam aluguel para o fundo, a Lojas Americanas, Mercado Livre, e ele paga o cotista. XPLG11, ele tem vários imóveis. Ó, só aqui tem 4 que tá mostrando aqui. Deve ter mais, agora eu não lembro de cabeça. Então, investir em fundos imobiliários, você diversifica, né? Porque você não vai ter um imóvel, você vai ter vários imóveis. Se, por exemplo, a Magazine Luiza der calote, beleza, não vai me afetar tanto, porque eu tenho outros inquilinos me pagando aluguel. Agora imagina você comprou ali, gastou os 500 mil que tu tinha no imóvel, o imóvel ficou vago. Ou o cara está inadimplente, a renda para de entrar no seu bolso. Então, é uma forma de diversificação. Eu prefiro investir assim no mercado imobiliário. Ações, né? Agora eu vou passar um por um. Vamos pegar, por exemplo, aqui uma ação da WEG. A WEG Ticker. É uma empresa gigantesca aqui no Brasil também, tá? Vamos ver aqui, ó. Ela já entregou de resultado aqui, é um absurdo, ó.
Mais de 35.900%. Ela multiplicou por muito capital. Por exemplo, nesse caso aqui, porque é isso que eu falei no começo. Você não tem teto de ganho, mas você tem perda. Você pode perder 100%. Olha só que baita de uma empresa. Eu tô falando que é para comprar ela? Não, tem que saber o momento certo de comprar. Agora, na minha análise, não tá na hora. Tem outras empresas, vamos ver aqui, ó, Vale cotação, vamos ver. Máxima. Já tem a 6.570%. É muita coisa. As ações impulsionadas no seu patrimônio. Porque ela não tem, teto de ganho. Então é muito importante você ter em carteira ações. São negócios, lembra? São empresas. Os maiores milionários, bilionários do mundo, eles são donos de empresas. Warren Buffett, ele é dono da Berkshire Hathaway. O Zuckerberg é dono da Meta, né, que é dono do Facebook, do Instagram. O Elon Musk, dono da Tesla, agora do Twitter. Então, são donos de empresas. Não tem como você ficar rico, milionário, vamos dizer assim, investindo só em renda fixa. Tem? Tem. Só que vai demorar muito mais tempo. Por quê? Porque renda fixa, querendo ou não, ela é limitada. Ela tem um limite de rendimento. Ela tem um limite de renda, de retorno. Então, não dá para ficar esperando muita coisa da renda fixa. A renda fixa é mais ali para proteção de carteira, porque, o mercado de ações caiu. Aí todas as ações vieram abaixo, tipo ali na pandemia. A renda fixa vai segurar a carteira, é da onde você pode, inclusive, comprar ações mais baratas agora, usando a renda fixa. Vou resgatar aqui meu investimento para comprar as ações mais baratas. Então, a renda fixa é essencial. Mas o que vai multiplicar mais rápido o patrimônio, sem sombra de dúvidas, são ações. E temos o Bitcoin. Vamos falar de cripto. Tô até cuspindo. Bitcoin, que já se valorizou absurdamente, né? Desde a sua criação, 20.000% aqui. Isso porque não tá pegando desde 2009, tá pegando só aqui de 2016, tá? De lá para cá, uma valorização de 20.000%. É muita coisa. 2016 foi agora. É muita coisa. Ou seja, ter um pouquinho de exposição ao Bitcoin pode fazer sentido. Mas perceba que ele é muito volátil. Se você tiver muito, pode sacudir muito a carteira e você não ficar confortável. Se você não tem estômago, limite ali pelo menos, limite ali no máximo a 5% da carteira. O meu limite era 6%. Eu estou de boa com a volatilidade, agora aumentei para 10%. Estou tranquilo também. E aí, há momentos de comprar Bitcoin também. Não é só sair comprando a qualquer momento. Porque o Bitcoin, ele nasceu para quê? Para ser um substituto da moeda fiduciária, a moeda do governo. Porque o Bitcoin, ele não pode ser multiplicado de qualquer forma, a qualquer momento, como ele quiser. Igual acontece com o dinheiro. Se o governo quiser imprimir dinheiro, beleza. Só que isso gera inflação. Então, o Bitcoin vem com uma proposta de ser uma moeda deflacionária. Ou seja, quanto as outras estão perdendo valor, ele está ganhando valor. Então, é interessante. Pode ser que no futuro, a gente nunca vai saber, a gente comece a transacionar coisas em Bitcoin. Pô, Renato, mas como é que eu vou comprar uma bala com 329 mil reais um Bitcoin? Existem os Satoshi, né, que são frações de um Bitcoin. Até a 8ª casa decimal ali é um Satoshi. Pode comprar via Satoshi, vai dar uns 30 reais, não sei quanto é que tá um Satoshi hoje. E aí, pode ser que fique assim. É um dinheiro, de certa forma, irrastreável. Se você tirar ele, colocar numa cold wallet que a gente chama, é tipo um pendrive. Você tira o Bitcoin dali, coloca aqui no pendrive, esconde, guarda, coloca no cofre, ninguém nunca vai ter acesso, porque passa essa aquilo ali, precisa de uma senha que só você vai saber. Então pode ser interessante guardar futuro isso aí. Existe um britânico, acho que é um britânico em inglês, sei lá, não sei se é a mesma coisa, tá? Perdoa a minha ignorância. Ele tá alguns anos já atrás de um HD que ele perdeu, que ele tinha bilhões de reais em Bitcoin, eu acho que de dólares. Perdeu não sei quantos mil Bitcoins. Ele tá revirando o mundo nos lixões para poder achar esse HD. Esquece, não vai achar. Eu acho que não. Então, ter o Bitcoin, ter um Ethereum ali também, desde que a parte de cripto, que é muito volátil, não sobrecarregue muito a sua carteira, caso o seu perfil não seja, assim, de certa forma, arrojado, como a gente vai ver agora. E como saber o seu perfil de investidor? Você pode começar aos poucos. Pô, Renato, eu não sei
se eu sou conservador, se eu sou moderado. Na teoria, todo mundo é arrojado, né? Todo, é lindo ver as ações, pá, quero ser arrojado. Só que na realidade é outra, tá? Começa como conservador ali, tendo no máximo ali, no começo, para você experimentar o mercado, 25% ali da sua carteira total em renda variável. A renda variável ali, você pode colocar o Bitcoin, algum ETF ali, por exemplo, o Divo 11. Você pode colocar ali ações, né, de boas empresas. Eu vou ensinar também a analisar como é que escolher. Você pode colocar ali ações no exterior. Pode não, na verdade deve, né? Que é uma forma de você aumentar a diversificação na sua carteira e protegê-la ao mesmo tempo. E aí, 75% você destina para renda fixa. 25% também pode colocar os fundos imobiliários e os REITs, que são variáveis. A cotação oscila. A renda ali do dividendo é um pouco, mas oscila também. Então, é renda variável. E aí, os 75% para renda fixa. O moderado 50-50 e o arrojado 75-25. E se você for, sei lá, agressivo ao extremo, tipo eu tenho ali 10% só, eu acho que devo ter uns 10% só na carteira de renda fixa. O resto é tudo ações no exterior, Bitcoin, ações no Brasil e fundos imobiliários e REITs e alguns ETFs. E renda fixa eu tenho muito pouco. Porque eu sei mais, eu já sou acostumado com a volatilidade e tal. Para mim é mais de boa, por isso que minha carteira, de certa forma, rende bem mais do que a média, né? Como eu falei, rende ali perto de 25% ao ano, então tô tranquilão. E se você perceber, amanhã eu vou mostrar o resultado da minha carteira, uma volatilidade bem, bem de boa, bem pequenininha. Aí tem outros índices de comparação que você vai ver assim, é completamente diferente, tá bom? Então era isso que eu tinha para passar para vocês. Chegamos ao final da nossa segunda fase, amanhã a última fase. Vamos aprofundar mais ali na hora de escolher um ativo. Nós vamos fazer ali um investimento de renda fixa, fundos imobiliários e ações. Mostrar o que você precisa olhar, o que você precisa se atentar na hora de escolher o seu investimento. Mas antes eu quero saber, manda aqui embaixo ou aqui do lado, não sei onde é que dá para escrever isso aí, qual o tipo de perfil que você prefere. Conservador, moderado, ou você se identifica mais com o arrojado? Manda aqui para eu saber. Até lá!